Hoje eu quero falar um pouco sobre O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Fiquei pensando como falar desse livro, porque ele é super interessante, ele é bem diferente e ele tem muito conteúdo encapsulado em pequenas doses. Eu acho que ele é muito bonito, é muito inspirador e também é bem útil, assim, bem prático, traz muitas informações que podem ser utilizadas e podem ajudar no processo artístico. Então, quem é o Rick Rubin, né? Ele é um produtor musical americano, muito famoso e de muito sucesso. Se eu não me engano, ele já ganhou uns 9 Grammys e já foi considerado, assim, por algumas instituições como um dos mais bem-sucedidos produtores musicais da história. E tudo que o Rick entendeu sobre arte e acompanhando artistas e produzindo arte nas últimas décadas, ele reuniu aqui diferentes tópicos, abordando assuntos que vão desde o que é arte, na visão do Rick, o que é ser um artista, o que a arte espera do artista, o que o artista pode esperar da arte, questões um pouco mais conceituais e filosóficas em relação à arte. Só que daí também a jornada do processo de criação, o possível surgimento de uma ideia, até ela ir crescendo, se desenvolvendo e tudo mais, tudo que acontece nesse processo, os desafios que podem surgir, coisas que podem ajudar, características mesmo, diferentes momentos do processo de criação, questões espirituais, questões emocionais, questões intelectuais. E também dicas bem práticas de como desbloquear a criatividade, como lidar com alguns desafios que podem surgir, com a insegurança que a gente pode sentir em relação à nossa criação, com crítica, com comparações, com uma carreira longa de um artista em que ele tem o legado dele, mas ele também quer continuar evoluindo. O que ele está trazendo aqui pode ser aplicado se tu é um pintor, se tu é um arquiteto, se tu é um escultor, mas também se tu não tem necessariamente uma atividade artística, mas tu precisa ser uma pessoa criativa no seu dia a dia, o que no fim é todo mundo, né? Ele entende a criação artística como uma forma de ser, como ele colocou no título do livro. É uma visão super bonita e holística do que é ser um artista, e qualquer pessoa pode tirar muita informação valiosa desse livro para desbloquear esse artista que existe dentro de nós e essa nossa ligação com a arte, que é muito natural. Também acho muito bonita assim a visão que ele tem de como a arte não tá a serviço de nós, e sim a gente tá a serviço da arte. A arte como essa coisa quase mística e espiritual, que é canalizada através dos artistas e que precisa dos artistas para se materializar, mas que na verdade não deve nada ao artista, né? No sentido de que quando a gente está criando arte, a gente está fazendo parte de algo maior do que nós, e algo maior do que o nosso ego, os nossos objetivos e as nossas aspirações, assim, individuais, né? A gente está fazendo parte de um movimento do universo. Como ele é feito desses mini tópicos que vão trazendo diversos assuntos, tem algumas frases que eu queria ler, que eu acho que traz essa sensação do livro e coisas que podem ser encontradas aqui. Então, ele diz assim: podemos nos preocupar menos em entender por que dá certo ou se outros entenderão de onde partimos. Boa parte da grandeza da alma é sentida em nível visceral. Deixe de lado essa preocupação sobre a compreensão da obra. A maioria das pessoas não está interessada em que lhe digam o que pensar e sentir. A grande arte é criada pela liberdade de autoexpressão e recebida com liberdade de interpretação individual. A grande arte inicia a conversa em vez de encerrá-la. Em geral, essa conversa começa por acaso. Eu achei esse trecho muito interessante, porque eu acho que hoje em dia eu sinto que a maioria dos artistas tem essa preocupação de passar uma mensagem através da sua obra, e que não tem problema nenhum nisso. Eu acho que em certa medida talvez faça parte do processo de algumas pessoas, mas eu achei tão lindo disso, de como a grande arte inicia a conversa ao invés de encerrá-la. Então, de como essa vontade de encerrar um assunto através da nossa arte, passar a nossa opinião e esperar que todo mundo compreenda a nossa opinião e concorde com a nossa opinião, e que não exista esse espaço para esse diálogo se iniciar com a pessoa que está enxergando a obra, e toda essa comunicação e esse relacionamento que pode existir, assim, né, entre a obra e o espectador. Como é uma pena se isso
for perdido, porque o artista tá tão preocupado em passar a opinião dele que ele acaba esquecendo, assim, que a arte é maior do que ele e que a arte pode trazer muitas coisas que talvez o inconsciente dele levou, mas que o consciente dele ainda não percebeu, né? Inclusive, em um outro momento que ele chama de liberdade, ele traz uma outra frase em relação a esse assunto, em que ele diz que é melhor esperar a obra estar pronta para descobrir o que ela tem a dizer. Torná-la refém do significado é uma limitação. Ele tem sempre, assim, meio que esses mini... nem sei como chamar, poeminhas, talvez, antes de alguns dos tópicos. E tem um mais no final do livro em que ele traz assim: a razão para estarmos vivos é nos expressarmos no mundo. E criar arte pode ser o método mais belo e eficaz de fazer isso. A arte vai além da linguagem, além da vida. É um modo universal de enviar mensagens entre nós e através do tempo. Nossa, eu achei isso assim lindíssimo. Pensar a arte como essa ponte entre pessoas de diferentes tempos, de diferentes realidades, diferentes culturas, e tu conseguir unir as pessoas através dessa forma, assim, de comunicação, né? E a forma como o Rick Rubin coloca a arte nesse lugar tão nobre, né? A razão pra gente estar vivo é a gente se expressar no mundo. E como a arte pode ser essa forma bela de fazer isso. Acho que ele tem, assim, uma visão da arte que é muito bonita. E pra finalizar, assim, tem 300 trechos desse livro que eu, na verdade, queria ler. Mas selecionei só alguns, assim, pra poder sentir o que é esse livro, né? E para finalizar, eu só queria falar uma frase dele que é bem curtinha ali, ainda no começo do livro, mas que eu também achei muito impactante, que é: em última análise, seu desejo de criar tem que ser maior que o medo. E, enfim, que nesse capítulo ele super explora essa questão, né, da nossa insegurança, do nosso medo e de tudo mais, mas que no final das contas, se a gente tem esse desejo de criar, não quer dizer que a gente não vai sentir medo, mas como o nosso desejo, ele precisa vencer o medo, ele precisa ser maior que o medo. E a gente sabe quando esse desejo é maior que o medo, e quando esse desejo, por mais que nos assuste, também faz com que a outra opção seja insuportável, não seja possível, né? Então, assim, esse livro, ele é muito interessante, ele é muito prático, bem inspirador, faz com que a gente pense sobre a arte, sobre o ato artístico de muitas maneiras. Eu acho que ele realmente conseguiu fazer uma análise 360 do ato criativo e trouxe quase todos os ângulos possíveis em relação a esse assunto. E por ser um livro dividido dessa forma, picotada em pequenos tópicos, ele também acaba sendo muito fácil de ler e muito prático de ir indo, dependendo do tópico, e ler ele. Então, essa é a dica que eu queria dar hoje: O Ato Criativo, uma forma de ser, do Rick Rubin.